Do Lu da Lu. Volume 15. Capítulo 105. Habilidade de fusão espiritual, Neve à deriva. O grupo da Academia Shrek naturalmente não sabia quais eram as intenções desse cara. Mas como repetir as mesmas palavras todos os dias poderia não levantar suspeitas? Na verdade, o objetivo de Feng Xiaotian era bem simples. Eles não haviam encontrado a Academia Shrek nas preliminares, portanto o que ele menos queria ver era a Academia Shrek perdendo. Apenas se todos entrassem nas finais eles teriam a chance de lutar. Essa era uma rara chance para ganhar o UU. Ele não desistiria contanto que houvesse esperança. Feng Xiaotian também se tornou comparativamente familiar com a Academia Shrek nesses dias. Irmã mais nova Xiao Wu, não seja assim. O irmão mais velho apenas veio para torcer por vocês. Xiao Wu bufou descontentemente. Quem é a sua irmã mais nova? Não se intrometa dessa forma dizendo que somos amigos. Tang San bateu no ombro de Xiao Wu, andando até ficar de frente para Feng Xiaotian. Ele disse com um sorriso. Nós faremos nosso máximo. Se o Sr. Feng espera que nós possamos nos encontrar nas finais, então nós não perderemos as competições futuras. Dessa forma nós definitivamente nos encontraremos. Embora Feng Xiaotina ainda estava sorrindo, um traço de um sorriso passou pelos cantos de seus olhos, perfeitamente pego pela visão extraordinária de Tang San. Já que você já disse isso tudo, o objetivo da sua Academia Shrek é a vitória? Tang San respondeu. Não me diga que a sua Academia Vento Divino não pensa igual? Contra as expectativas de todos, Feng Xiaotian na verdade balançou sua cabeça, dizendo. É claro que não, nós nunca esperamos ser os campeões. Ninguém pode derrotar aqueles monstros do rol dos espíritos. O coração de Dai Mubai tremeu. Como eles não tinham nenhuma informação sobre o time competidor do rol dos espíritos, ele não pôde evitar perguntar. Esses representantes do rol dos espíritos são muito fortes? Feng Xiaotian sorriu, dizendo. Eu também não conheço as especificações. De qualquer forma, para nós nos encontrarmos, primeiro rezem para não encontrá-los. As lutas vão começar, eu vou primeiro. Vendo a silhueta rapidamente indo embora de Feng Xiaotian, os olhos cruéis de Dai Mubai revelaram um brilho um tanto peculiar. Esse Feng Xiaotian definitivamente sabe alguma coisa, mas ele não está falando. Tang San murmurou para si mesmo. A Academia Vento Divino já é bem poderosa. Nessa competição, além de não nos encontrar, eles até mesmo derrotaram a Academia Trovão. Se não fosse por eles terem sido derrotados pela Academia das Chamas, o recorde da Academia Vento Divino seria de vitória total. Mesmo que isso não prove que eles são os mais fortes da competição, eles definitivamente devem ser mais difíceis do que a Academia das Chamas e a Academia Elefante Blindado. Um time tão forte inesperadamente não acredita ter chances de derrotar o time representante do rol dos espíritos. Parece que os oponentes que vamos enfrentar nas finais serão bem difíceis de vencer. Os dois se olharam face a face, suas expressões um tanto sérias. Se fosse uma competição contra seus iguais, os 7 demônios da Shrek não temeriam o desafio de ninguém. Mas o limite máximo de idade dessa competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite era de 25 anos. Embora talentos fossem raros, isso com certeza não significava que não havia nenhum. Que tipo de lugar era o rol dos espíritos? Era a terra sagrada para todos os mestres dos espíritos. Como as pessoas num time representando o rol dos espíritos poderiam não ter força? Enquanto o grupo da Academia Shrek estava ponderando sobre a força dos oponentes futuros, não muito longe deles havia um grupo de jovens mulheres os observando atentamente. Irmã mais velha, olhe, o Dai Mubai da Academia Shrek é tão estiloso. Eu ouvi que seu apelido é Tigre Branco de Olhos Cruéis. Seus olhos têm pupilas duplas. Quem falou foi uma jovem mulher com uma face do formato de um ovo de ganso. Ela parecia ter cerca de 20 anos, de físico pequeno com cabelo curto verde escuro que parecia extremamente espirituosa. Todas essas mulheres usavam uniformes azuis, precisamente os oponentes que a Academia Shrek estava prestes a enfrentar, a Academia Água Celestial. Todas as 5 grandes academias elementais tinham seus próprios requerimentos especiais para aceitar novos estudantes. O critério da Academia Elefante Blindado era que primeiro o peso do corpo precisava exceder 300 Jin ao quadrado, enquanto a seguir vinham os requerimentos do espírito. Os critérios das outras 4 academias elementais se relacionavam principalmente às propriedades do espírito. Estudantes de matriculando na Academia das Chamas precisavam ter espíritos do atributo fogo e para a Academia Água Celestial, naturalmente era preciso o atributo água. Entre as 5 grandes academias elementais, os requerimentos para o teste de admissão da Academia Água Celestial eram os mais impiedosos, porque além de ter espíritos do atributo água, ainda era preciso de mais algumas coisas. Primeiro, eles aceitavam apenas estudantes do sexo feminino. Segundo, aquelas que não fossem beldades não eram aceitas. Mas eles também tinham um lado humano. Entre as 5 grandes academias elementais, a Academia Água Celestial era a única que aceitava plebeus. Nesse quesito eles eram o mesmo que a Academia Shrek. Consequentemente, os membros do time da Academia Água Celestial não eram apenas todos mulheres. Mas cada uma também era muito bonita. A jovem mulher de cabelo curto verde escuro que falou parecia ser a mais nova das 7, sua face parecendo ainda um tanto infantil. Sétima menina,
Quando foi que seus olhos ficaram tão estrelados? Se isso continuar, você não vai acabar entregando a partida mais tarde? Uma jovem mulher de ruiva com a face no formato de um ovo de ganso provocou. Certo, não sejam barulhentas. A luta está prestes a começar. A Academia Shrek será muito difícil de vencer. Desde o início das preliminares, eles ainda não perderam nenhuma luta. Não é coincidência que tanto a Academia das Chamas quanto a Academia Elefante Blindado perdeu para eles uma após a outra. Vencê-los não será fácil, mesmo que nós já estejamos numa boa posição. Se perdermos para eles hoje, eles terão uma vantagem psicológica sobre nós nas finais. Portanto, na luta de hoje, todos devem dar o seu melhor. Comparada às duas garotas anteriores, a voz dessa menina era muito mais calma. Entre todas as 7 competidoras da Academia Água Celestial, ela com certeza não era a mais velha e podia até ser a mais nova, já que ela não parecia já ter chegado nos 20. Mas quando ela falou, as outras 6 meninas claramente moderaram muito suas expressões e até mesmo olharam para ela um tanto respeitosamente. A altura dessa mulher era de cerca de 1,65 m, sua figura era excepcionalmente bem proporcionada, nem exageradamente ampla, nem pequena. O longo cabelo azul marinho se espalhava sobre suas costas e sua face era decorada com feições peculiares. Num primeiro olhar ela poderia não parecer tão extraordinária, mas olhando mais atentamente era possível constantemente descobrir sua beleza. Uma beldade com a lua se erguendo. Ela era a capitã do time da Academia Água Celestial e também a irmã mais velha do time. Shui Bing era ao cubo. As membros do time da Academia Água Celestial não eram ranqueadas de acordo com sua idade, mas sim de acordo com sua força. Portanto, embora Shui Bing fosse a mais nova, as irmãs do time sinceramente a chamavam de irmã mais velha. Sua posição no time da Academia Água Celestial era ainda mais importante do que a de Tang-san no time da Academia Shrek. Nesse momento, finalmente chegou a vez deles de entrar na arena como o último round de lutas. Quando as 5 grandes academias elementais e a Academia Shrek entraram, a inteira grande arena espiritual de Seldou ferveu. Hoje era o último dia das preliminares e também o último round de lutas. Para a grande ocasião de ver os competidores das 5 grandes academias elementais e da Academia Shrek juntos, todos os preços dos bilhetes aumentaram muito, mas apesar disso, eles ainda foram difíceis de se conseguir. O time da Academia Shrek e da Academia Água Celestial subiram no estágio central por pontas diferentes. Talvez fosse porque a luta da última vez entre a Academia Shrek e a Academia Raio de Sol Azul ter acabado como uma grande desgraça para o comentarista da área VIP. Nesses últimos dias de competição ele havia se restringido muito. O round final de lutas dessa preliminar está prestes a começar. Primeiro de tudo, vamos direcionar nossos olhares para o estágio da esquerda, a Academia Elefante Blindado versus a Academia Pico Ponderador, e finalmente, vamos direcionar nossos olhares para o estágio central. Essa também é a luta mais aguardada de hoje. Já certos de passar pelas preliminares, a Academia Shrek e a Academia Água Celestial irão atuar no espetáculo final das preliminares dessa competição continental de academias avançadas de mestres dos espíritos de elite. Um lado é o cavalo negro desse ano e o outro um time veterano. Quem obterá a vitória final no fim? Vamos limpar nossos olhos e ver. Subindo no estágio central, quando Shui Bing viu a organização final da Academia Shrek, ela não pôde evitar franzir as sobrancelhas. Assim como em Uu da Academia das Chamas, internamente ela foi tomada de fúria. Os outros 2 mestres dos espíritos do 40º nível que a Academia Shrek havia revelado nas lutas anteriores não apareceram entre os membros dessa luta. Por acaso eles estão desprezando a nossa Academia Água Celeste? Ainda acham que esse tipo de formação é o suficiente para lidar conosco? O árbitro indicou que os 2 lados deviam se saudar. Os 2 lados se alinharam, Shui Bing e Dai Mubai um de frente para o outro. Claramente vendo a aparência de Shui Bing Dai Mubai também não pôde evitar ficar levemente surpreso. Ele havia visto muitas mulheres bonitas, mas esse tipo de menina característica ainda era consideravelmente rara. Especialmente, embora a aura de Shui Bing não fosse poderosa, o olhar inteligente e perspicaz em seus olhos era algo que ele não pôde evitar não associar à expressão de Tang-san. Dai Mubai imediatamente julgou que essa era uma garota muito inteligente. Para temperar a adaptabilidade dos 7 demônios da Shrek, antes do início de cada luta das preliminares, o grande mestre não lhes dava nenhuma introdução detalhada dos oponentes. Tudo era deixado no controle de Tang-san. Isso tornava os resultados de entrar nesse tipo de exercícios de combate real ainda melhores. Capitão do time da Academia Shrek, Dai Mubai, mestre dos espíritos de batalha do sistema poder e ataque do 44º nível. Os oponentes eram, afinal, garotas, então Dai Mubai claramente seria muito mais educado do que quando enfrentando outros times no passado. Anunciar seu nome e nível expressava sua estima pelos oponentes. Embora Shui Bing estivesse internamente um pouco irritada, ela não deixou isso transparecer em sua face. Vendo Dai Mubai tomar a iniciativa em expressar seu respeito, ela também imediatamente se anunciou. Capitã do time da Academia Água Celestia, Shui Bing mestra dos espíritos de batalha do sistema controle do 43º nível. Ela era uma mestra dos espíritos do sistema controle? Ouvindo as palavras da oponente, Dai Mubai não pôde evitar olhar para Tang-san ao seu lado, internamente dizendo, pequeno San,
Dessa vez parece que você encontrou seu oponente. Tang-san ainda estava imperturbável. Tirar alguma coisa de sua face não era fácil. Shui Wei, mestra dos espíritos de batalha do sistema ataque e agilidade do 36º nível. De pé ao lado de Shui Bingye, com uma aparência levemente similar, a jovem mulher de cabelo curto que estava excitada com Dai Mubai antes tomou a iniciativa de anunciar seu próprio nome. Ela e Shui Bingye eram irmãs paternas, relacionadas por sangue apesar das diferentes cores de cabelo. Dai Mubai encarou sem reação e Shui Bingye também estava surpresa. Os capitães de ambos os lados já haviam se anunciado e isso já era o suficiente para mostrar respeito. Isso era uma luta e não uma disputa de treinamento. As palavras de Shui Wei imediatamente pareceram um pouco abruptas. Shui Wei também percebeu seu erro e logo após falar, sua face ficou vermelha. Mas essa menina claramente era despreocupada e seus olhos grandes olharam fixamente para Dai Mubai, quase sem ocultar seu interesse. Se fosse antes, Dai Mubai definitivamente não teria rejeitado uma mulher tão bela e, além disso, mestra dos espíritos. Mas agora era diferente. A civeta infernal ainda estava observando da audiência. A relação deles havia com grande dificuldade melhorado um pouco e se ela se partisse de novo, Dai Mubai realmente não sabia como ele iria passar os dias futuros. Portanto, confrontando com essa simpatia inesperada, Dai Mubai pôde apenas olhar para baixo, tomando a atitude de um cavalheiro respeitável. Para evitar que o outro lado ficasse muito envergonhado, Tang-san levemente cutucou Xiao Wu ao seu lado que imediatamente entendeu. Xiao Wu, mestra dos espíritos do sistema agilidade e ataque do 38º nível. Mas o árbitro também não deixou isso prosseguir. Os dois lados já estão prontos. Vocês podem liberar seus espíritos. Dai Mubai e Shui Bingye ergueram suas cabeças praticamente simultaneamente. Luz brilhou das 4 pupilas dos olhos cruéis de Dai Mubai. Sua postura imponente imediatamente mudou, de repente liberando a pressão de um tigre feroz descendo uma montanha. Com a diferença de poder espiritual, as 7 jovens mulheres diante dele imediatamente tremeram. O time da Shrek imediatamente tomou suas posições. Ainda era um trio de poder e ataque na frente, Tang-san no meio, Xiao Wu e Jing Ling dos seus lados direito e esquerdo e Jing Zhu dando suporte na parte de trás. Mas a formação do time oponente da Academia Água Celestial era inesperadamente bem parecido com o deles. 3 meninas na frente, Shui Bingye no meio, Shui Wei e outra jovem mulher do sistema ataque e agilidade à sua direita e esquerda, assim como uma jovem mulher de longos cabelos negros e uma face um tanto pálida na parte de trás. Os dois lados liberaram seus espíritos praticamente simultaneamente, sua força total imediatamente emergindo. O que surpreendeu um pouco Dai Mubai e Tang-san foi que a força da Academia Água Celestial era até mesmo um pouco maior do que a deles. Por terem competido todos os dias, eles basicamente não tiveram tempo para observar seus oponentes e o grande mestre deliberadamente não lhes deu nenhuma informação. Era por causa disso que eles só sabiam que a Academia Água Celestial era formada inteiramente por mulheres e que todas tinham força do atributo água. Basicamente mais nada. Agora, quando os dois lados simultaneamente liberaram seus anéis de espírito, a força da Academia Água Celestial imediatamente emergiu. Além de Shui Bingye do 43º nível, havia outras 2 mestras dos espíritos do 40º nível. Uma era uma das 3 mestras dos espíritos do sistema poder e ataque na frente e a outra era a jovem mulher de cabelos negros que estava na parte de trás. Embora as cores dos anéis de espírito fossem diferentes, os espíritos das 7 membros do time da Academia Água Celestial tinham a mesma cor. Todos eram azuis como a água. Shui Bingye estava completamente envolvida em uma camada de luz azul clara. Um anel de estonteante luz azul belamente pendia vagamente atrás de suas costas. Até Tang-san não conseguia ver o que era o espírito dela. Ele apenas sentia que ele tinha uma aura muito formidável. As 3 mestras dos espíritos de batalha do sistema ataque e poder na frente também tinham todas espíritos muito estranho. Todas tinham alguns lugares cobertos por finas escamas, não escamas de dragão, mas sim como as de um peixe. E das 2 mestras dos espíritos do sistema ataque e agilidade, o espírito de Shui Wei fez sua pele brilhar como se fosse de vidro e a pela da outra mestra dos espíritos do sistema ataque e agilidade se tornou completamente azul. O time da Academia Shrek trocou olhares entre si. Essa era a primeira vez que eles encontravam esse tipo de oponente cujos espíritos eles não conseguiam nem mesmo discernir o que eram. Embora eles ainda não tivessem começado, eles já entendiam que estavam em desvantagem. Comecem. Quando o árbitro viu que os dois lados haviam liberado seus espíritos, ele imediatamente anunciou: ataquem. Uma palavra bem simples. Com a direção de Tang-san, Dai Mubai, Tai Lung e Huang Yuan simultaneamente avançaram. Incapazes de ver o que eram os espíritos das oponentes, eles iriam testá-los na luta. Na batalha eles poderiam fazer um julgamento melhor. Xiao Wu e Jing Ling simultaneamente deram a volta pelos lados. Enquanto Tang-san seguia logo atrás dos 3 atacantes, 5 filamentos de grama azul prateada simultaneamente se enrolando nas cinturas das 5 pessoas. Mesmo se os oponentes tivessem poderosos ataques explosivos, ele ainda podia instantaneamente ajudar seus colegas de time a recuar. Junto com o ataque frontal do trio de Dai Mubai, as 3 mestras dos espíritos do sistema poder e ataque da Academia Água Celestial também se moveram.
Mas nenhum dos lados usou suas habilidades espirituais logo de cara e sim encontraram seus oponentes com pressão. 2 olhares atentos se fixaram em Tang San. No instante em que seu olhar encontrou aqueles olhos, internamente ele imediatamente se sentiu um pouco inseguro. Sem se proteger, ele diretamente ativou sua primeira habilidade espiritual, amarrar. 3 amarras foram liberadas simultaneamente. Seus alvos eram as 3 mestras dos espíritos do sistema poder e ataque na frente. Desde a última vez que ele sentiu a aura da grama azul prateada selvagem, sua própria grama azul prateada havia se tornado muito mais forte do que antes. A primeira habilidade espiritual podia até mesmo alcançar instantaneamente qualquer canto dentro do alcance do seu controle de poder espiritual. No exato momento em que Tang San ativou sua primeira habilidade espiritual, o primeiro anel de espíritos de Shui Bing Er também brilhou. Luz azul como água cintilou e Tang San apenas sentiu seu corpo inteiro ficar frio e seu avanço repentinamente parar enquanto seu corpo inteiro era envolto por um bloco de gelo sólido. Ao mesmo tempo, Daimo Bai Huang Yuan e Tai Long foram parados da mesma forma. Embora essa fosse apenas uma primeira habilidade espiritual, instantaneamente lançar 4 provava o poder do controle de poder espiritual de Shui Bing Er. Os mestres dos espíritos do sistema poder e ataque dos 2 lados forma restringidos simultaneamente. A diferença era que no lado da Academia Shrek, até mesmo o mestre dos espíritos do sistema controle havia sido restringido. O segundo anel de espírito de Shui Bing Er brilhou logo após o primeiro, liberando ao todo 5 anéis de gelo, separadamente envolvendo as 3 mestras dos espíritos do sistema poder e ataque e as 2 mestras dos espíritos do sistema ataque e agilidade da Academia Água Celestial. Uma cena miraculosa aconteceu. Sobre as mestras dos espíritos envolvidas pelos 5 anéis de gelo de repente cresceu uma camada de armadura azul brilhante e, junto com as 3 mestras dos espíritos do sistema poder e ataque usando força, a grama azul prateada ao redor delas começou a se romper. Grandes sopros de pó de gelo voaram em todas as direções. Um momento como esse podia mostrar quem tinha a maior força. Antes que as 3 mestras dos espíritos do sistema poder e ataque se livrasse da grama azul prateada, Daimo Bai já havia transformado o que lhe restringia em pó de gelo. Com um grande rugido, as 2 habilidades barreira do tigre branco e onda de luz do tigre branco foram ativadas simultaneamente. A barreira do tigre branco era para ele mesmo, mas a onda de luz do tigre branco passou diretamente pelas 3 mestras dos espíritos do sistema poder e ataque, indo direto para Shui Bing Er. Shui Wai elevado a 4, comece. Shui Bing Er encarou o ataque de Daimo Bai com compostura. Após primeiro dar as ordens, ela usou sua segunda habilidade espiritual nela mesma também e foi imediatamente coberta por uma camada de armadura de gelo. Quando a onda de luz do tigre branco de Daimo Bai atingiu seu corpo, a luz azul que previamente foi liberada atrás dela de repente se fundiu à armadura de gelo de Shui Bing Er. Com um som de peng, Shui Bing Er apenas de um passo para trás, mas não sofreu nenhum ferimento. A grama azul prateada foi partida e Huang Yuan e Tai Long também se libertaram do gelo sólido um após o outro. A velocidade com que Tang San destruiu sua restrição foi ainda mais rápida do que eles. Mas no instante em que ele se libertou do gelo sólido, a primeira habilidade espiritual de Shui Bing Er se ativou mais uma vez. Basicamente sem ter a chance de se mover, Tang San já estava preso pelo gelo de novo. Tai Long era um mestre dos espíritos do tipo força. Enfrentando seu oponente, uma alta mestra dos espíritos, ele balançou suas grandes mãos, diretamente tentando agarrar a oponente. A oponente era, afinal, uma garota e ele ficaria com vergonha de agir com a mão pesada. Com sua força irrompendo, ele acreditava que não havia mestre dos espíritos do mesmo nível que pudesse se comparar a ele em força. É claro, até Tang San tinha que contar com técnicas para vencer sua força. A mestra dos espíritos que ele enfrentava igualmente ergueu suas mãos sem desviar. Forte luz azul sendo liberada de seu corpo, o primeiro anel de espírito cintilando, as escamas que originalmente apareceram apenas em suas bochechas se espalharam sobre seu corpo num flash e ao mesmo tempo, seu segundo anel de espírito também brilhou, uma bola de intensa luz azul saindo de seu peito e sendo diretamente atirada na boca do estômago de Tai Long. Confrontado pelo ataque da oponente, Tai Long mudou seu ataque para um golpe, mirando o ombro da oponente. Por suas habilidades espirituais serem completamente internas, a velocidade com a qual ele as ativava era muito maior do que a de qualquer outro mestre dos espíritos. No mesmo momento em que o ataque da oponente foi completado, sua mão também atingiu o ombro dela. Um golpe era um golpe. Mas o que deixou Tai Long muito espantado foi que ele sentiu como se tivesse golpeado um bloco de gelo escorregadio, dispersando a maioria de sua força. Mas a esfera de luz azul também atingiu seu peito, a violenta força de impacto imediatamente fazendo o massivo corpo de Tai Long voar. Aquela jovem mulher também não saiu ilesa. Ela ainda havia subestimado a força de Tai Long. Embora ela tivesse substancialmente enfraquecido o ataque de Tai Long com sua primeira habilidade espiritual, uma parte da força ainda a afetou. Com um gemido abafado, ela caiu vários passos para trás, metade de seu corpo já ficando dormente. Ao mesmo tempo em que ambos os lados começaram a lutar, aquela menina de cabelos negros na parte de trás do time da Academia Água Celestial também começou a se mover. Bizarramente ela não atacou, mas sim começou a dançar no lugar. O cabelo negro flutuando, dançando levemente e graciosamente, seus 4 anéis de espírito cintilaram em turnos,
círculo após círculo de luz azul clara se espalhando junto com sua dança. Enquanto ela dançava, uma nuvem negra inesperadamente se formou sobre o estágio central, envolvendo apenas a plataforma. Logo em seguida, gotas de chuva do tamanho de ervilhas começaram a cair, se tornando uma tempestade torrencial. Essas gotas não caíram sobre as meninas da Academia Água Celestial. Quando elas chegavam muito perto, elas iriam silenciosamente escorregar. Mas não era tão fácil para os membros do time da Academia Shrek. Em um instante, além do ainda preso pelo gelo Tang-san, os outros 6 já pareciam com ratos afogados. Peng e o gelo foi despedaçado mais uma vez. Dessa vez Tang-san não parou, seu quarto anel de espírito já brilhando. 7 círculos de grama azul prateada imediatamente se ergueram do chão, instantaneamente se tornando prisões azuis prateadas e envolvendo as 7 oponentes. Ele não tinha outra escolha. Ele ainda podia ver a situação do campo de batalha mesmo quando preso pelo gelo. Antes dele se libertar, Shui Bing-er já havia usado suas prisões de gelo 3 vezes uma após a outra em seus colegas de time. O inteiro campo de batalha já havia sido completamente suprimido, especialmente após Jiang Zhu ser presa. Ela não tinha força para quebrar o gelo e se libertar contando apenas com poder espiritual demoraria muito tempo. Portanto Tang-san não poupou seu poder espiritual, instantaneamente lançando sua prisão azul prateada. Shui Bing-er claramente não pensou que Tang-san pudesse usar seu espírito tão rápido. Ela basicamente não prestou nenhuma atenção à prisão azul prateada ao seu lado, erguendo sua mão e a balançando, outra prisão de gelo caiu sobre Tang-san. Embora essa fosse apenas a primeira habilidade espiritual de Shui Bing-er, ela ainda deu uma infindável dor de cabeça a Tang-san. Essa habilidade não era apenas instantânea, mas também basicamente não podia ser evitada e afetava o corpo diretamente. Contanto que Shui Bing-er mentalmente mirasse nele, ele inevitavelmente seria preso pelo gelo. Porém dessa vez ele estava preparado e no instante em que foi preso, Tang-san imediatamente liberou a prisão azul prateada nele mesmo, alargando um pouco o espaço da prisão de gelo. Quando a prisão de gelo foi completada, ele usou seu controle para imediatamente recolher a prisão azul prateada. Novamente usando a força para invocar a prisão azul prateada para imediatamente quebrar o gelo. Daimubai não estava cooperando com Tang-san por apenas um dia ou 2. Quando suprimidos, ele não tinha espaço para nenhum sentimento gentil. Com seu oponente finalmente restringido pela prisão azul prateada, Daimubai imediatamente ativou sua terceira habilidade espiritual, a transformação do tigre branco Vajra. Um corpo já originalmente majestoso se inchou mais uma vez, força assustadora se espalhando para fora. Tai Lung elevou sua força ao máximo no mesmo momento que ele. Com suas presentes condições, a prisão de gelo de Shui Bing-er já era incapaz de pará-los realmente. O que deixou Tang-san um pouco deprimido foi que sua prisão azul prateada não apenas não pôde parar Shui Bing-er de continuar a usar suas habilidades espirituais, mas também não pôde parar a jovem mulher de cabelos negros de dançar. Embora a área de restrição da prisão azul prateada fosse pequena, aquela jovem mulher de cabelos negros podia usar completamente o pequeno espaço para sua dança e a chuva caindo das nuvens negras estava ficando cada vez mais fria. Incontáveis gramas azuis prateadas avançaram do corpo de Tang-san, se tornando uma floresta de vinhas, o abrigando completamente no meio. Para não ser restringido pela habilidade de Shui Bing-er, ele não tinha escolha a não ser se proteger desse jeito. Ao mesmo tempo, sua voz também saiu do meio da grama azul prateada. Agora a Academia Vento Divino e a Academia das Chamas já havia terminado suas lutas. A explosão de poder dos 2 grandes times era realmente muito forte e seus oponentes basicamente não puderam nem resistir um pouco antes de serem derrotados. Eles não estavam com pressa para sair, mas sim todos observaram a luta central com a atenção de seus estágios. Disse para Xuang. Parece que a habilidade de Shui Bing-er restringe Tang-san. Veja o quão miserável ele parece. Xuang assentiu, dizendo. O seu anel de chamas desafiador restringe exatamente a Shui Bing-er. A Academia Água Celestial realmente está muito poderosa dessa vez, especialmente Shui Bing-er e Shui Wu. Do lado da Academia Vento Divino, Feng Xiaotian impotentemente observou o campo de batalha. Felizmente todos da Academia Água Celestial são mulheres. Mesmo que a Academia Shrek perca, elas ainda não roubarão minha Ai, pobre Academia Shrek, realmente não é fácil enfrentar um grupo de garotas. Originalmente eu também só consegui usar o vento para empurrá-las para fora. Chefe, você acha que os cérebros de todo mundo estão cheios de mulheres como o seu? Mubai, chuva de meteoros, prisão azul prateada, poder e ataque à direita e esquerda. Tang-san usou as palavras mais sucintas o possível para conduzir a batalha. Um anel de espírito roxo brilhou com luz e um esplendor estonteante se ergueu sobre a cabeça de Daimubai. A poderosa quarta habilidade espiritual finalmente tomando o estágio, a chuva de meteoros do tigre branco. Estonteante meteoro após meteoro caiu do céu. Aqueles meteoros não foram mirados na mestra dos espíritos de batalha do sistema poder e ataque do 40º nível diante de Daimubai, mas sim atingiu as oponentes de Tai Lung e Huang Yuan. Vendo a chuva de meteoros do tigre branco caindo ao seu lado, a expressão de Shui Bing-er imediatamente mudou um pouco. Mas o que veio a seguir foi ainda mais inesperado.
Os alvos da chuva de meteoros não foram as duas jovens mulheres que ainda não haviam se libertado das prisões azuis prateadas, mas sim as prisões azuis prateadas a cercando. Uma série de altas explosões se seguiu. As prisões azuis prateadas estilhaçaram em respostas, mas aquele impacto formidável também fez as duas mestras dos espíritos do sistema poder e ataque da Academia Água Celestial voarem, as jogando diretamente para fora do estágio. Os cálculos de Tang San foram extremamente precisos. Se a chuva de meteoros do Tigre Branco atacasse a mestra dos espíritos de batalha do 40º nível diante de Dai Mubai, a menos que ela fosse atingida diretamente, seria muito difícil derrotá-la. Mas seus oponentes eram todas meninas e usar movimentos mortais naturalmente não era bom. Mas se ela atingisse as prisões azuis prateadas, com a coordenação de Tang San, atirar as duas relativamente mais fracas mestra dos espíritos do sistema poder e ataque para fora do estágio, iria enfraquecer os oponentes. Ao mesmo tempo, a habilidade amarrar de Tang San foi ativada, seu alvo era aquela ainda dançando jovem mulher de cabelos negros. Tarde demais. Embora Shui Bing Er estivesse alarmada, ela não entrou em pânico. Assim que a habilidade amarrar de Tang San foi ativada, um anel de luz azul gelada irrompeu de seu corpo. O resultado inesperadamente foi o mesmo que o anel de chamas desafiador de Wu, embora por meios diferentes. Tang San apenas sentiu um golpe frio como gelo antes de sua habilidade amarrar ser inesperadamente forçada para trás. Sob o efeito instantâneo do anel gelo, embora isso não quebrou a prisão azul prateada de Tang San, ele ainda forçou os membros da Academia Shrek a recuar. As prisões azuis prateada prendendo Shui Bing Er e Shui Wu instantaneamente se quebraram, partidas pela força da sua terceira habilidade espiritual. Shui Bing Er se moveu, não avançando, mas sim recuando, se virando sob a chuva de gelo para correr até Shui Wu. E as outras três pessoas se juntaram rapidamente, bloqueando a frente das duas. Isso não é bom. É uma habilidade de fusão espiritual. Tang San imediatamente percebeu quando ele viu as ações de Shui Bing Er. Mas assim como Shui Bing Er disse, tarde demais. Cabelo azul e negro difundiram num flash, fundindo-se num estonteante pilar de luz azul e branca que foi atirada direto nas nuvens negras acima. Os corpos de Shui Bing Er e Shui Wu desapareceram simultaneamente enquanto sua habilidade de fusão espiritual finalmente surgia. Do início da competição, enquanto Shui Bing Er usava sua força total para restringir Tang San, essa habilidade de fusão espiritual estava sendo preparada. Quando aquele raio de luz foi atirado direto nas nuvens negras, mesmo que Shui Bing Er e Shui Wu fossem derrotadas, isso ainda não pararia o poder da habilidade de fusão espiritual de ser lançado. Reúnam-se. Tang San gritou. Já que isso não podia ser parado, eles só podiam resistir. Com um puxão da grama azul prateada, Dai Mubai, Huang Yuan, Tai Long, Jing Ling e Xiao Wu foram simultaneamente aproximados, todos se movendo para perto de Jiang Zhu presa no gelo. Agora Tang San não era capaz de lidar com os outros, puxando Jiang Zhu para o meio e amontoando ele e os outros 5 estreitamente perto dela. Cetro de cura, força total, rápido. Jiang Zhu entendeu imediatamente, diretamente plantando seu cetro de cura no chão. A chuva no céu mudou, a chuva de gelo se tornou neve que dançou no ar. Porém cada floco de neve era tão afiado quanto uma lâmina e enquanto eles rodavam e flutuavam para baixo, um vórtice de gelo e neve engoliu o time da Academia Shrek. Concedam se vocês forem incapazes de aguentar, nós vamos parar. A voz de Shui Bing Er soou do exterior. Tang San respondeu a ela com ações. Grama azul prateada, amarrar, ativada. Dessa vez o alvo foram as 6 pessoas com ele. Enrolando-se firmemente, ela não deixou nenhuma fenda. Quarta habilidade espiritual, prisão azul prateada, ativada. Ao todo, 7 prisões azuis prateadas se ergueram freneticamente do chão, se tornando 7 barreiras protetoras. Finalmente, Tang San usou seu poder espiritual quase esgotado para criar uma teia de aranha restringidora do lado de fora das prisões azuis prateadas. Das suas 4 habilidades espirituais, a teia de aranha restringidora era sem dúvidas a mais durável. Neve à deriva, um belo nome, mas essa beleza continha uma incansável intenção assassina. O quão poderosa era uma habilidade de fusão espiritual usada por 2 ancestrais espirituais do 40º nível. Dai Mubai e Suzuki já haviam revelado isso mais cedo na luta contra a Academia Elefante Blindado. Mas dessa vez, o time da Academia Shrek havia se tornado os defensores. Essa era a primeira vez desde o início da competição que Shui Bing Er e Shui Wu usavam essa habilidade de fusão espiritual, essa também era a carta na manga delas. Elas não haviam usando isso quando enfrentando as 5 academias elementais, mas elas definitivamente não estavam dispostas a perder para a Academia Shrek. A audiência viu aquele tornado de neve dançante, mas os membros do time da Academia Shrek também ouviram um som de fazer os dentes derem. Poderiam as habilidades espirituais de Tang San resistir à habilidade de fusão espiritual neve à deriva? Eles poderiam ainda obter a vitória na luta final dessas preliminares? Dentro daquela tempestade de flocos de neve, tudo se tornou incerto. Ninguém sabia, nem mesmo os poderes na área VIP podiam dizer com certeza. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo.
Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.